Nesse vídeo eu vou falar para você alguns suplementos para otimizar a produção de energia lá na mitocôndria. Mas além de produção de energia, a mitocôndria também participa na produção de hormônios, de neurotransmissores. Por isso que vários homens e mulheres estão com desequilíbrio hormonal, como por exemplo TPM ou baixa libido, e não fazem nem ideia que a mitocôndria está precisando de ajuda. Por isso, além da mitocôndria ser importantíssima para o nosso corpo funcionar, porque ela produz a energia do nosso corpo, mas a mitocôndria também produz os neurotransmissores como serotonina, dopamina, também participa da produção hormonal como testosterona, estradiol. Então pode ser que muitas pessoas estejam com essa questão de desequilíbrio hormonal por uma questão de deficiência da mitocôndria. Por isso que nesse vídeo eu vou colocar alguns suplementos, são vários, mas aqui eu vou focar com você em 3 suplementos para você tratar a sua mitocôndria. Visto que a mitocôndria a gente não consegue curar ou tratar com medicamentos, a gente precisa fazer a suplementação para que ela tenha todos os tijolinhos, né, todas as armas para poder funcionar de uma forma adequada. Mas antes disso, deixa eu já me apresentar. Meu nome é Roberta, eu sou farmacêutica PhD, especialista em processos como suplementação, alimentação funcional, fitoterapia e aromaterapia. E eu estou aqui para cuidar da sua saúde e não tratar as suas doenças. Os suplementos que eu vou falar para você hoje, os 3 são relacionados com a atividade mitocondrial. A primeira dela é a vitamina B3, a niacinamida. Essa vitamina ela é muito importante porque lá dentro das mitocôndrias nós temos um orguinho, um soldadinho responsável que chama NAD. Esse NAD é como se fosse uma bateria. Todas as vezes que ele faz a função dele, ele vai diminuindo a bateria, que a função dele, então, é gerar o ATP na final da cadeia respiratória. Mas toda vez que ele faz essa geração de ATP, ele fica com a bateria vazia, ela fica como se fosse descarregada mesmo. Então, a gente precisa regenerar esse NAD para, então, ele fazer novamente a cadeia, né, da fosforilação oxidativa lá na mitocôndria, então, gerar mais uma moedinha, que é o ATP para, então, produção de hormônio, produção de neurotransmissores. Mas cada vez que esse NAD ele precisa então ele precisa se regenerar, quem é o responsável para fazer essa regeneração é a vitamina B3, é a niacinamida. Por isso que se você tem baixos níveis de vitamina B3 no seu organismo, essa bateria ela não consegue se recompor. Então ela sempre vai ficar com a bateria zerada e aí ela não vai conseguir produzir as moléculas de ATP e assim não tem energia para o seu corpo funcionar, não tem hormônios para o seu corpo funcionar e muito menos neurotransmissores para te dar a sensação de bem-estar, de prazer e você não ter mais sintomas de depressão, síndromes de pânico, ansiedade e até mesmo não conseguir dormir. Então eu preciso regenerar essa bateria chamada NAD com a presença da vitamina B3. E como que a gente pode fazer a reposição dessa vitamina B3? Você pode fazer a suplementação dessa vitamina B3 na forma de niacinamida e também alimentos como, por exemplo, carne, possuem quantidades importantes de vitamina B3. Por isso que se você tem uma quantidade boa de vitamina B3 no seu organismo, você vai conseguir produzir hormônios, vai conseguir produzir neurotransmissores e sintomas que estão relacionados com o processo, por exemplo, de TPM ou então de depressão, ou falta de energia, cansaço, fraqueza nas pernas, vão melhorar, porque você então vai conseguir repor a energia dentro da sua bateria e assim ela vai conseguir produzir a molécula de ATP. O segundo suplemento é a vitamina B2, a riboflavina. Flavina, ela significa amarelo, por isso que quando você suplementa a vitamina B2, o seu xixi fica amarelado por conta da reposição da vitamina B2. Então, da mesma forma que a B3 ajuda uma bateria que a gente precisa lá dentro da mitocôndria ficar na sua totalidade novamente, 100%, a vitamina B2 ajuda outra bateria a também ficar na sua totalidade, que chama-se então o FAD, o NAD, a vitamina B3 e o FAD, que é um outro soldadinho, que é uma outra bateria também, ela vai se gastando para a produção de ATP e depois que ela produz essa moedinha, ela precisa de alguém que venha regenerar ela novamente, para que ela possa cada vez mais produzir energia dentro da mitocôndria. E quem vai fazer isso é a vitamina B2, a riboflavina, a vitamina B2. A gente sempre fala, em muitos cenários, a importância da vitamina B12. A vitamina B12 é importantíssima, mas além da B12, é importante que você faça a suplementação da vitamina B3, da vitamina B2, visando principalmente essa atividade energética lá dentro da mitocôndria, porque elas são as responsáveis por encher essa bateria novamente
para que então a mitocôndria tenha a capacidade de gerar energia e assim sintomas como depressão vão ser diminuídos, questões de alterações hormonais, TPM, climatério, na questão dos homens e mulheres da baixa libido, porque tudo isso vai contribuir então com uma melhor produção hormonal. Então, se você repõe a vitamina B2, B3, além da vitamina B12, que também é muito importante, a gente vai contribuir com essa carga que ela vai ficar na sua totalidade e vai poder funcionar de uma forma coerente. E por último, um suplemento muito conhecido por nós, que é a coenzima Q10. A coenzima Q10 também vai atuar lá na cadeia respiratória, lá na mitocôndria. No entanto, ela não é uma bateria que precisa encher novamente na sua totalidade para então gerar moléculas de ATP. A coenzima Q10 ela vai funcionar como um soldadinho que vai ser responsável pelo transporte desses elétrons na cadeia mitocondrial. Então, além de a gente ter o NAD, o FAD, com a 100% da energia dela restabelecida pela vitamina B2, pela vitamina B3, a gente também precisa ter a coenzima Q10, que é responsável, que são os soldados que vão fazer o transporte e assim a gente ter então uma produção energética mais na sua totalidade. Então por isso que além da vitamina B2, vitamina B3, a coenzima Q10, esses 3 suplementos é muito importante que você faça, porque você vai atuar na sua atividade mitocondrial, na produção de energia, e aqui eu coloco para você que vai atuar muito em sintomas que às vezes você pode tratar como doença, mas na verdade a sua mitocôndria precisa de suplementos para trabalhar na sua totalidade e assim minimizar sintomas ou até mesmo desaparecer sintomas que você acha que é alguma doença. Então faça isso, tenta essa questão da suplementação, peça para o profissional que te acompanha passar essa suplementação nas dosagens que você precisa, além de alimentos funcionais que eu coloco muito aqui no canal, alimentos funcionais que te ajudam muito nessa questão da suplementação de vitaminas, de minerais que ajudam. Além da suplementação, os alimentos funcionais te ajudam também a suprir essa quantidade diária que o seu organismo precisa. Então, se você gostou desse vídeo, já compartilha com pessoas que também precisam saber da importância da atividade mitocondrial no organismo, porque sem a mitocôndria funcionando bem, o nosso corpo começa a sentir sintomas que muitas vezes são confundidas com doenças.